Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast lá no exterior. Eu, Paula Dodson, junto com minha mana. Carol Miyazaki! Que prazer estar de volta contigo, mana. Muito bom estar aqui de novo. Muito bom mesmo. Ai, a gente ficou um tempo sem fazer, gente. Eu quero dizer que a gente está se organizando aqui para voltar a fazer, né, mana? Os podcasts semanais para vocês. E a gente está muito contente de estar se percebendo cada vez mais no nosso dia a dia e estar manifestando aqui esse valor para vocês, cada vez mais entregando esse valor para vocês, né? Uma coisa que a gente acredita bastante é que às vezes é necessário corrigir rotas, né? Porque às vezes a gente planeja fazer de um jeito. Só que no meio da caminhada, né, na construção daquele jeito, as coisas vão mudando e a gente precisa estar muito atento. Eu penso que é assim que eu e a Mana Carol estamos sempre muito atentas à nossa manifestação, né, ajustando as velas aí para que a coisa saia conforme a nossa real intenção, né? E isso pode. E a gente muda todos os dias, né? A gente acordou hoje e a gente não é mais a mesma de ontem. Então a gente está em constante evolução, a gente está em constante movimento, e isso que traz mais cor para a vida, né, mana? É, isso que traz a vida de fato, né? A vida que vibra, que reverbera, que emana para tudo e para todos, né? Quando a gente está nesse olhar de se perceber, a gente vai poder ajustar as rotas e vai vendo, porque realmente na prática é diferente da teoria. A gente imagina uma coisa, que nem quando a gente veio para cá, né? Eu para aqui e você para aí, eu digo para cá no exterior. A gente pensou uma coisa e na prática foi se ajustando e foi andando e foi fazendo a nossa caminhada, porque o caminho se faz caminhando. Sim, e muito isso mesmo. E assim, partindo do princípio que o universo é mental, e quando a gente fala o universo é mental, o nosso universo é mental, é porque assim, todas as informações que existem dentro da nossa mente, todas as nossas crenças, tudo que a gente acredita, né, tudo que a gente acessa, é o que vai construindo esse nosso caminho, né, mana? E quando a gente está no nosso habitat natural, que no nosso caso em comum é o Brasil, a gente tem um modelo mental, né, da nossa é, situação, do nosso jeito de viver, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, né? A gente tem, né, um modelo mental ali pronto. E quando a gente se propõe a sair desse modelo mental já pronto, né, de onde a gente cresceu, viveu e maturou ali, a gente tem crenças enraizadas, né, do país onde a gente nasceu. E aí a gente vem para outro país e aí a gente se depara com outros modelos mentais, outra cultura, outra língua. E parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas isso que a gente estava falando é de ter a flexibilidade de prestar atenção na gente, né? E quando a gente é, começa a prestar atenção na gente como observador do que somos, a gente tem a possibilidade de ir ajustando as rotas, como a gente entrou aqui no podcast falando. Só que quando a gente constrói um modelo mental, e mesmo mudando de país, a gente insiste naquele modelo mental criado lá atrás, a gente corre o risco de ficar obsoleta, né, mano? A gente corre o risco de ficar estagnada, a gente corre o risco de não ajustar as velas e entrar em dor. Por quê? Porque a gente já construiu uma informação e, como o universo é mental, aquela informação que está aqui no nosso mental vai construindo e permeando o nosso entorno. Então, se a gente só acredita naquilo, naquela possibilidade determinada, é só aquilo que vai ser real para a gente. Tá fazendo sentido, mana? Tá, total. E aí eu posso dizer que daí a gente fica fadado ao fracasso. É que nem colocar o barco na água, no mar, e achar que a gente vai daqui para algum lugar numa reta só. Só que tem onda, tem vento, e se a gente não for ajustando as velas para ir traçando a rota conforme a gente quiser, mesmo que
conforme for dando, né, para administrar, porque não depende só de nós, depende de todo o universo, de todo o acontecimento natural do universo, se a gente não vai fazendo esse movimento e olhando para onde a gente tem que olhar, e se isso estiver de acordo com o nosso coração, né, esse lugar, eu digo, alcançar, realizar alguma coisa, a gente pode se perder, né? Sair do lugar e podendo sofrer por causa disso. E a gente cai muito nesse lugar, né? De sentir a dor, de sentir o sofrimento por causa do controle, de querer achar que é uma reta só e não conseguir perceber como que eu posso falar, esse conjunto que o universo que não depende só de nós, que tem toda uma maestria em conjunto, fazendo a gente fluir na jornada, né? Sim, é bem isso mesmo. E o que, para mim, a bússola de tudo isso, né, de como a gente vai navegar por esse curso desse rio, dessas águas, que a gente pode chamar de vida, é a consciência que a gente vai adicionando nessa viagem, né, dentro dessa nossa jornada, né? Porque a Paula que saiu lá do Brasil há 8 anos atrás não é a mesma da Paula que está aqui falando hoje, né? A essência é a mesma, mas a consciência foi adicionando várias informações nessa consciência e foi expandindo um pouco, né? E isso, quando a gente está aberta para receber, para mudar a rota, para contornar quando for preciso, para pelo menos encarar as situações, né? As diversas situações que vão vindo, né? Conforme a gente vai vivendo, se a gente consegue estar aberta para isso, para ir adicionando na nossa consciência, para que a gente entre no fluxo, aí a gente consegue aí ter uma flexibilidade. Quando a gente não está aberta para isso, é que entram as dores, né, mano? E vamos lá, né? A gente, comigo, vou falar de mim, né? Que eu acho que eu posso falar de mim. É, sempre tem uma dor, né? Teve uma dor para que eu ampliasse um pouco essa consciência, existiu uma dor. E aí, não tinha, para mim, não tinha outro lugar para eu, né, para eu ir mais. Eu saí do Brasil em dor, vim para cá, e aí, para eu continuar com o mesmo modelo mental que eu tinha no Brasil, eu ia causar os mesmos tipos de incômodos que eu estava lá, era o que eu estava produzindo aqui. Então, o incômodo veio de novo para eu entender que eu precisava expandir, era dali para frente, não tinha mais como. Eu ia mudar para qual país agora? Né? Então, assim, poderia até mudar para um terceiro país, mas aí eu entendi que o problema não era o lugar, que o problema, que a questão estava né, tinha alguma coisa dentro da gente que quer expandir em algum momento, né, mano? Eu vejo muito isso. E isso em todo mundo, né? A gente está aqui para progredir, né? E tem algumas pessoas que isso está mais latente. E aí, se não progride, estaciona e estacionado entra em dor, né? Porque não consegue até às vezes consegue vislumbrar uma expansão, mas não consegue dar o passo para. Porque entre manifestar o que vislumbra, tem uma lacuna que às vezes são as, as energias e a parte espiritual que a gente precisa ali tratar, cuidar, lapidar, limpar, porque a gente vai enchendo enchendo os nossos a nossa parte energética de bloqueios, né, com a forma que a gente pensa, com a forma que a gente lida, com a forma que a gente sente. E aí, depois, entre vislumbrar uma mudança e realmente conseguir dar o passo abre um espaço muito grande entre uma coisa e outra e a gente não consegue realizar. Você vê dessa forma também? Igualzinho, a gente tá aqui para expandir. E se a gente não muda, fazendo além dessa mudança física, que é sair do Brasil e ir para um lugar, para um outro país, se a gente não faz essa mudança interna, o peso da mala vem. As pessoas precisam entender que é uma sacada que eu e a Ana fala,
A gente fala assim que a gente vai, que é o lema, vamos dizer, do nosso podcast, né, mano? A gente vai para fora para ir para dentro. E que a gente vai para fora e leva a nossa bagagem interna. Então a gente sempre fala isso, isso é a base, né, do nosso podcast, né, mana? Quando a gente vai para fora, a gente leva todas as nossas bagagens, e quando a gente se refere a isso, a gente não está falando de bagagem física das roupas da trouxinha que a gente faz e coloca lá num tanto de peso e traz para cá, né? A gente está falando da bagagem interna, de todas as nossas dores, amores e horrores. E aí, quando a gente entra num país que tem um outro campo de informação, uma outra cultura, aquilo se choca dentro da gente, aquilo reverbera. Então, por isso que a gente fala, a gente vai para fora para ir para dentro. E a gente, quando vai para fora, a gente vai num movimento, né? Entra num movimento de maior solidão, de maior introspecção. Agora que a gente está chegando no fim do ano, é um momento mais triste para a gente que mora fora, um momento de mais solidão, que nem aqui no Japão. Não solta fogo, não tem essa algazarra que é gostosa do Brasil, é um momento muito mais interno, introspectivo. Então, a gente é levado toda vez para esse lugar, para a gente olhar para isso e poder ajustar as rotas internas, né? Só que nem você falou, tem como que você disse? Você pode repetir? Até você fez até esse movimento. Eu acho que tem é um gap, eu nem lembro mais, que eu sou ar, né, mano? Porque quando eu falo alguma coisa. Fala o que vem agora, mas você entendeu do que eu estava falando, né? Tem uma lacuna, acho que foi isso que eu falei. Tem uma lacuna entre o que a gente quer manifestar e o que a gente vislumbra que quer, né? Entre o nosso desejo e a possibilidade de alcançar, existe uma lacuna aí que, se a gente não olhar para ela e ter ações para tratar essa lacuna, a gente cai na vala dela, né? A gente dá dois passos e cai de novo nesse vácuo e não consegue chegar onde a gente almeja, porque tem questões ali a serem resolvidas para que a gente atinja o que a gente precisa, né? Ou o que a gente quer. É exatamente isso. E se a gente não percebe que a gente está no buraco e que a gente precisa sair dele para o outro lado do buraco, só tem uma saída, né? Claro, mas se a gente for para um lado, a gente volta para onde a gente estava e a gente vai cair de novo no mesmo buraco. E só que a gente tem que sair e ir para o outro lado do buraco. Então, é, é interessante que, nesse sentido, quando você dá essa explicação, quando você traz isso, eu lembro muito, que é o que a gente estava conversando, né, antes de começar aqui a gravar, eu lembro muito da minha história, quando eu comecei a trabalhar, eu sabia como que era a vida aqui, porque eu estou segunda vez, mas é uma outra história, um outro contexto, por eu ter vindo sozinha, da primeira vez eu vim com a minha família, eu estava com a minha família, tinha uma outra idade, tinha uma outra cabeça, e dessa vez que eu vim sozinha e eu tinha me separado, estava sozinha, estava começando o meu relacionamento com meu marido e eu não sabia se ia dar certo, se não ia, né? Se eu ia voltar ou não. Como foi nesse momento, logo após o término, começando a namorar com meu marido e trabalhando na fábrica, que eu falei assim, gente, a vida não pode ser só assim. Até falei esses dias no meu Instagram, vinha para mim esses vislumbres de ter uma vida diferente, que é o que você estava falando, né? Para mim, eu conecto muito com isso. Vem esses vislumbres, é como se, sabe quando a gente olha para o céu e passa aqueles raios de sol e já logo vem uma nuvem, zona e tampa aquilo. Então, eu, tipo, tinha esses vislumbres e aí passava rápido, eu falava, gente, a vida não pode ser só assim, mas eu não sentia de fato, internamente, a possibilidade real de ter uma vida diferente. E eu vejo que, não sei, eu queria até saber daí, da sua história, das pessoas, né? O que que você acha? Eu vejo que aqui no Japão as pessoas, nessa jornada de trabalho exaustiva, cansativa, trabalhando para ter uma vida melhor, para ter uma qualidade de vida melhor, querem sair, a maioria querem sair disso, porque o sistema antigo, né, dos primeiros Nikkeis que vieram para cá, para o Japão, era trabalhar muito, fazer dinheiro
e voltar para o Brasil. Muitas pessoas ainda têm essa vontade, realmente vem para cá, faz como que fala, uma trouxinha, um par de meias que fala, faz um pezinho de meia, um pezinho de meia, e vai para o Brasil. E muitas pessoas agora, né, estão ficando no Japão, estão comprando casa, mas ainda continuam em fábrica. Então, as respostas e as possibilidades estão um pouco diferentes, mas continuam num sistema de trabalho igual, que é trabalhar muito, folgar, não ter tempo, não ter tanta qualidade de vida no sentido de prazer e lazer, e aí trabalha em algo que é cansativo, pelo serviço, também às vezes pelo ambiente de trabalho, e as pessoas que eu atendo, e as pessoas fora do setting terapêutico que eu converso, que têm essa vida na fábrica, e pela minha própria história, eu vejo, eu sinto isso, e também pelos meus clientes, eu sinto que eles querem ter uma mudança de vida, que tem esses vislumbres, mas não sente a real possibilidade de fazer uma mudança, sente às vezes muito medo, muita insegurança, porque a vida sempre foi assim. Como que é aí? Bom, pegando o gancho do A Vida Sempre Foi Assim, esse era o meu lema, né? Esse era era a informação, acho que, central da minha, do meu modelo mental quando eu vim para cá, né? A vida é assim mesmo. Na verdade, vamos lá, vamos começar do começo. Às vezes, mano, não sei se você percebe isso também. Às vezes a nossa cabeça, o nosso modelo mental realmente tem uma informação central ali, de que a vida é assim mesmo, mas existe alguma informação em algum lugar dentro da gente resguardada ali com aquela informação de que não, a vida não é só isso. Tem mais coisas aí para você descobrir. Porque o que move. Mas só que a gente, com um modelo mental tão fechado na informação de a vida é assim mesmo, a gente não vislumbra, às vezes, a possibilidade de ser diferente. Então, no meu caso, eu realmente tinha essa informação de a vida é assim mesmo, só que estava doendo esse assim mesmo. Estava difícil esse assim mesmo. Estava escasso, né? Eu tinha com essa informação de a vida é assim mesmo, eu entrei numa escassez, porque como a gente só tem uma informação central, tudo é assim, tudo que acontece vai para essa caixinha de assim mesmo. Ah, eu trabalho num lugar que eu não gosto. A vida é assim mesmo, eu tenho que pagar as contas. Aí a gente ainda justifica. Ah, eu não tenho dinheiro para nada. Ah, eu tenho. A vida é assim mesmo. Ah, meus relacionamentos afetivos íntimos é tudo é, ruim, esses caras não são legais, essas pessoas não. A vida é assim mesmo. Homem é tudo igual mesmo. Né? Então, quando a gente está com essa visão de a vida é assim mesmo, a gente entra numa frequência de escassez, porque é só aquela informação, é escasso mesmo, né? Não tem uma abundância de informação, só tem aquela ali que está alimentando todas as áreas da sua vida. E foi assim, mas isso não impedia a minha essência, eu penso, né? Não impedia a minha essência de querer mais, de querer sair daquele assim mesmo. Então, aí eu coloquei, o que que eu fiz? O que que aconteceu no meu caso? Eu resumi que o é assim mesmo era o Brasil, que só o Brasil era assim mesmo, tipo, não era eu, entende? Era o Brasil que era assim mesmo. E aí, se só o Brasil é assim mesmo, a gente pode sair do Brasil e acessar o universo de infinitas possibilidades. Olha que bonito. Aí a gente acha que o problema está resolvido, né? Eu me vejo exatamente igualzinho você. Problema no Brasil. Então, vamos sair do Brasil, que o problema está no Brasil, o problema nunca é eu, e aí o problema está resolvido. Ledo engano, né? Porque eu comecei a ter os mesmos. Óbvio que como eu mirei no dinheiro, né? Porque achava a vida é assim mesmo, porque aqui o Brasil é um país de escassez, não é verdade isso, né? Mas era assim que eu pensava antes. E aqui eu não consigo ganhar o dinheiro. Então vamos para outro país, então, né? Buscar o dinheiro e a abundância em outro país. Só que quando a gente está numa frequência de escassez, essa frequência está na gente. Então, eu cheguei aqui com a mesma frequência de escassez. Mirei no dinheiro, óbvio que, né, eu trabalhando, fazendo esforço, remando aí, né, contra a maré, e a maré sendo a gente mesmo, remando contra todas as estatísticas que tinha dentro de mim, eu realmente
né, a gente faz o dinheiro, né? A gente faz a coisa acontecer. Só que a gente continua na escassez de informação, na escassez do progresso, na escassez do relacionamento afetivo íntimo, na escassez de só entender que tem um trabalho para eu fazer e fora daquilo não tem salvação. A gente continua com essa mente escassa, né? Com esse sistema dentro da gente escasso, com essa forma de pensar escassa, com tudo escasso. E aí não há dinheiro que dê conta da escassez que a gente vibra, né, mana? E aí começou a acontecer os mesmos incômodos que eu tinha no Brasil passaram a tomar conta de mim aqui também. Eu falei, não, mentira que isso está acontecendo aqui. E aí eu fui obrigada, porque tudo que alimentava o é assim mesmo no Brasil já não tinha mais essa justificativa aqui, porque afinal de contas eu estava num país de primeiro mundo, como assim é assim mesmo? Não, não pode ser assim mesmo. Então, aí eu entendi que tinha uma questão para ser tratada dentro de mim. Mas eu vejo, mana, que assim, provavelmente você faça sentido isso para você também, que muita gente não, assim como eu, não sabe que tem uma informação central ali alimentando a forma com que pensa, sente, se manifesta. Não sabe que tem, né, que tem uma escassez de pensamento e de desejos e de ascensão e de progresso, tem uma escassez ali. Então, a gente mesmo é que começa a limitar o nosso mundo, né? E aí, quando eu mudei para o exterior, que expandiu o campo, porque eu acessei outro campo, aí que eu fui enxergar que tinha alguma coisa para eu ampliar dentro de mim, que nem era lugar no externo, que era dentro, né? A minha história é exatamente igualzinho a sua. O problema estava no Brasil, lá que ganha pouco, lá que é o problema, lá não tem segurança. E, gente, eu não estou falando que o Brasil é totalmente seguro, mas eu colocava tudo na caixinha do Brasil, e Brasil é ruim, Brasil é aquilo. Aí, por exemplo, aí eu venho para cá e aí eu relembro e consigo ter maior noção e compreensão de que, caraca, o Brasil é muito rico. Gente, o Brasil tem coisas maravilhosas. E aí, quando a gente mora fora, a gente fala, nossa, eu tenho saudade daquela coisa simples, tipo o pão da padaria. E a gente começa a dar valor e enxergar valor no quanto de riqueza tem na simplicidade, o quanto de abundância o Brasil tem. E exatamente o movimento que eu fiz o Brasil é escassez, é isso é aquilo, o Brasil que paga pouco, aqui eu não tenho futuro, tá, daí vai para o Japão, uma pessoa achando que eu vou num país de primeiro mundo e tá tudo resolvido, aí começa a acontecer as coisas, aí vem um término de relacionamento, aí eu me sinto lá no final da ladeira, toda descabelada, toda suja de lama, e eu começo a perceber que, caramba, eu trouxe realmente as mesmas coisas, não deixei lá, e que o processo estava sempre dentro de mim. Porque se a gente for parar para refletir, gente, quantas pessoas que são abundantes, digo, materialmente no Brasil. Por que que eu tô falando isso? Porque a minha ideia, a minha intenção foi vir para cá por causa do dinheiro, porque o dinheiro era a solução, e, né, tô ainda às vezes patinando nesse lugar, né, patinando nesse lugar. E aí eu vim achando que o dinheiro era a resposta de tudo. Porque para mim a dor da falta era muito grande. Então é um lugar que eu percebo que eu atendo as pessoas também por causa disso, pela falta, porque no fundo, a falta de dinheiro é uma falta, né? É uma falta de valor, é uma falta, é uma carência interna. E aí eu percebo assim que na minha história, quando eu comecei a entender que o problema não estava fora, mas sim dentro de mim, foi quando eu comecei a fazer esse processo de olhar e realmente tratar, que foi um movimento que eu conheço, né, dessa história, que foi integrando e percebendo, né, e ressignificando todas as coisas dentro, né, mano? Sim, e é curioso o quanto a gente mesmo se limita quando a gente não enxerga outras possibilidades a não ser aquela que a gente vive. Quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu falei, gente, onde é que eu estava o tempo todo com essas pessoas aqui se movimentando? Quando a gente abre a visão, a gente vê uma galera que já está nesse mundo de autoconhecimento há muito, muito tempo, né? A gente acessa pessoas que estão aí
Falei, gente, onde é que eu estava que eu não vi essas pessoas nunca? Não acessava isso, essas informações em momento algum. Então, por isso que eu digo, o universo é mental, porque o que a gente alimenta na mente é o que você vai ver. A gente nem enxerga outras possibilidades quando a gente não se põe, né, à disposição dessas possibilidades. Então, eu acho que tanto o meu, a minha postura como terapeuta, acho que até a da Carol também, é essa de fazer com que as pessoas enxerguem que elas têm algumas questões, sim, que às vezes está no inconsciente, alimentando ali a vida real dela, e ela não percebe. Não sabe que tem uma questão ali que precisa olhar, porque tá muito não é assim mesmo. Ou eu já construí, eu me planejei para fazer isso, eu fiz. Aí chego aqui e estaciono. Daqui eu não saio, porque de alguma forma eu construí uma segurança com isso que eu já construí. Eu tinha muito menos, e agora eu construí isso aqui, vou ficar aqui. Daqui Eu eu vou não me saio. conformar. Aí fica conformada mesmo. Exatamente, nessa forma, que nem você falou, conformado, porque tipo, não teve um ajuste de rota. Falou, é assim, tem assim que será, e é assim mesmo. Só que daí é o que nem você falou, né? Eu vejo assim, a informação do incômodo vem, porque em algum lugar que vem, para mim, faz muito sentido, vem da nossa essência, que é abundante, que é próspera, que é ilimitada, que é eterna, vem desse lugar do ser divino que somos chocando com essa informação. Olha, não é assim não. Aí vai ter vamos se dizer, uma briga interna para que essa informação que tá rodando, que tá pesada, que tá sendo alimentada, que tá um gigante dentro internamente, imagina um gigante, uma informação gigante, dizendo é assim mesmo, a vida é assim, eu vou ter que ficar aqui porque eu já fiz, que é que nem você falou, eu não vou arriscar, porque daí tem um medo, a insegurança, né? Eu tinha pouco, então agora aqui tá bom, então não posso reclamar. Aí tenta ser agradecido, que piora, fode mais ainda a situação. Fode, quando a gente quer ser agradecido e a gente não tá satisfeito, fode. E aí a gente se destrói mais ainda. Aí vem essa informação do incômodo, e aí vai incomodar mesmo, para destruir essa informação de é assim mesmo, porque quer nos levar para o bom, para o belo, para o justo, para a abundância, para outras possibilidades, para a abertura do caminho mesmo, mas para isso a gente precisa sair desse buraco, desse lugar que a gente cavou, vamos dizer assim, fundo, né, fazendo um paralelo com o gigante, cavando fundo, e a gente precisa sair desse buraco e ir para o outro lado do buraco, não voltar para o lado que a gente estava anteriormente, né? Exatamente. Então, assim, olha, gente, percebeu que tem coisas aí que estão incomodando, ou que os seus sonhos não se tornam realidade, ou que você até sonha, mas nem acredita que aquilo é possível de acontecer, ou algumas doenças, algumas não, né? As doenças que permeiam aí o seu corpo físico também conversam muito, né, com o modelo mental que a gente constrói. É, As tem, dores, né, mana? Até as dores físicas. sim, sem dúvida, sem dúvida. E assim, se você está aqui assistindo esse vídeo, então talvez tenha coisas que você precisa olhar, né, na vida para poder, mesmo que você não se identifique com o que a gente fale aqui, dá uma vasculhada aí nos seus desejos, nos seus sonhos, nas suas vontades, para ver se tem alguma coisa que você gostaria de realizar e não acredita que pode, ou, né, ou já se conformou com a vida que é assim mesmo. Dá uma vasculhada, né? Cara, levanta a mãozinha e peça ajuda quando não consegue sozinho, né, mana? Porque acho que a gente estava falando, né, antes de entrar, não sei como as pessoas vivem aí sem terapia, porque a gente a gente acostuma, né, acho que é um vício, é o melhor vício que tem, é a terapia, que a gente acostuma a fazer e a gente não fica sem. E aí uma pessoa me perguntou uma vez se não criava uma dependência, né, com o terapeuta, fazer terapia não criava uma dependência. Bom, eu falei que não, porque a gente faz, a gente dá recursos para que a pessoa pense por ela mesma, né? A gente vai
limpando informações, às vezes, quando faz o manoterapeuta, por exemplo, a gente limpa informações para que a pessoa acesse as informações que são mais saudáveis para ela. E, não, isso não é dependência, isso é expansão, né? Então, à medida que Isso a é gente... autonomia, né? Autonomia, nossa, amo essa palavra. Isso é autonomia, isso faz, nossa, isso conversa muito com a minha alma. A autonomia, né, a autorresponsabilidade é uma delícia. Isso te dá a liberdade de caminhar pela sua vida construindo o que você achar que quer, né? E se conversar com a sua alma, óbvio, né? Então, porque às vezes a gente olha para algumas coisas e fica deslumbrado com as coisas, e às vezes aquilo nem vai te fazer tão feliz quanto você imaginava, né? Então, precisa conversar aí com a sua essência. Bateu no coração? Né? Tem possibilidades ali de que aquilo possa ser realidade na sua vida de verdade, né, amor? De verdade, a gente está aqui como prova viva, né? Eu nunca imaginei que eu trabalharia com algo que eu amasse, eu nunca imaginei. Eu tinha um vislumbre de um dia trabalhar em algo que eu amasse, fora de fábrica, mas até estava falando para a Ana Paula antes da gente começar aqui. Eu tenho feito essa semana uma reflexão de voltar e olhar para toda essa jornada, para reconhecer o valor que ela teve. E fazer esse movimento me trouxe o reconhecimento de mim mesma, de caramba, eu realizei. Não sei se você já viu, tá numa moda no Reels falar assim, é em inglês, mas sempre aparece traduzido para mim. Você já percebeu que o que você orou, você já está realizando ou já realizou na sua jornada? Então, assim, coisa pelo que eu orei, pelo que eu sonhei, que um dia eu achei que só ficaria no campo dos sonhos, hoje eu estou vivendo. E eu sinto que o que a gente faz aqui é exatamente para essas pessoas se mostrar que tem uma outra possibilidade. A gente é prova viva, gente, de que tem como mudar a nossa história. Porém, a gente precisa colocar a mão na massa, a gente, né? Ter essa autonomia, essa autorresponsabilidade, né, mano? Sim, e é incrível isso, porque quando a gente expande um pouquinho o olhar para a nossa vida e a gente, é isso que você falou, a gente realiza coisas que a gente jamais planejou que pudesse acontecer, a gente não estaciona mais, a tendência é a gente querer mais da vida, porque aí você vai para onde? Para a polaridade da abundância, né? Então aquilo te preenche, mas não te prende. Então, você está ali satisfeito, mas a vida vai, é a pulsão de vida, né, que vai fazendo você olhar para outros horizontes, querer outras coisas, querer se melhorar mais, querer se, né, dar o seu melhor, e aí entendendo que você não é estático, né, a nossa manifestação não é uma coisa estática talhada na pedra. A gente é esse movimento e que delícia, né? Que é o movimento. Nem sempre. Às vezes tem dor no meio do caminho. Vamos lá, vamos ser reais. Falando em realidade, às vezes tem dor no caminho, mas até essas dores não é uma dor que leva a um sofrimento extremo, né? Quando você está aí aberta para expansão e para mudança, seja ela qual for, você não entra num sofrimento. Dói, você aprende que precisa aprender com aquela dor e continua o fluxo, né? Exatamente. Continua o movimento, porque se parar, não dá. A gente estagna, tudo que fica parado vai ferrujando, vai ficando podre, vai. E a gente tem que fazer o movimento. O corpo é feito para se movimentar, né? Senão fica tudo Exatamente. emperrado, precisando de um olhinho. O meu olhinho é terapia, sempre. Dá um bálsamo no corpo, né? Ai, gente, é isso. Percebam vocês, eu acho que um grande termômetro é a satisfação, né, mano? Se a gente está satisfeito com a nossa vida, se não está satisfeito, se está incomodando, se está triste, se está com raiva, seja sinceros com vocês, né? Porque dá sim para mudar, dá sim para não só vislumbrar, dá sim para a gente viver. E eu posso dizer assim que eu sinto ainda que eu estou só no começo do caminho dessa abundância toda.
E isso é lindo, eu quero que outras pessoas possam sentir e realizar isso. Claro que depende, né, dos outros, muito mais das pessoas, porque a gente, como terapeuta, a gente faz a nossa parte, mas o nosso cliente, como a gente, como cliente, faz na nossa vida, passando pela terapia, mas isso é lindo, isso, a gente, quando eu percebo, assim, quando a gente cria essa autonomia, essa autorresponsabilidade real do que ela é de verdade, porque, assim, no meu caso, por exemplo, venho ressignificado o que que é autorresponsabilidade, porque isso me pesava muito, muito, causava um peso de dor. E aí, conforme eu venho ressignificando, eu vejo como que ela está conectada com liberdade para mim. Essa autonomia, essa liberdade de ser livre, de poder fazer o que eu quero, o que eu amo, e ter autonomia para ser livre, para voar os voos que eu quero voar. Então, é isso que eu sinto e eu quero, e imagino que você também, você está concordando, Sem para os seus dúvida, clientes, né? sem dúvida, sem dúvida. Acho que quando a gente se coloca à disposição do nosso, de se autoconhecer, a gente vai se apaixonando pela gente mesma, e aí vai ficando gostosa a manifestação. Ainda quando tem dor, a gente está ali disposta a enfrentar, ao invés de camuflar, né, com coisas do externo, com os excessos do externo, a gente se propõe a encarar o que que tem aí, né? Afinal de contas, eu já passei tantos anos na dor sem saber que estava na dor. Agora a gente criou uma couraça para enfrentar as dores e enfrentar é, o que quer que seja, né? Para que a gente expanda, progrida, evolua. É isso que a gente deseja para vocês. Que vocês venham com a gente em cada podcast para expandir, para evoluir, para ser livre, para ter autonomia e desfrutar de muitas realizações, porque sim, a gente é a prova viva de que há possibilidade, a possibilidade é real, só que a gente precisa sair do buraco onde a gente se enfiou. E o incômodo vem exatamente para te colocar nesse lugar de satisfação, realização e de que sim, que você pode, né, mano? Exatamente. Você entender que está na escassez da sua manifestação já é um bom começo. É isso aí. Se para você fez sentido esse podcast e ressoou no seu coração, ou se não, se você não entendeu, comenta aqui embaixo. A gente vai adorar ler os seus comentários e vamos deixar as nossas redes sociais bem aqui embaixo, né, dos nossos vídeos, para você entrar nas nossas redes sociais. Queremos avisar que a gente faz atendimento individual e que a gente também tem a terapia em grupo para as pessoas que querem fazer em grupo, que é incrível. E vocês podem entrar aqui no embaixo na descrição, a gente vai deixar o nosso link. Você pode entrar no meu ou da Mana Paula para ver a terapia em grupo ou até individual. Aí, olha os nossos Instagrams. E é isso. Nos vemos no próximo podcast. Até breve, beijo. Beijo.